No mundo de hoje, não há indústria cinematográfica como Hollywood que tenha aperfeiçoado a arte de usar efeitos visuais em filmes e programas de TV. É por isso que eles se atrevem a gastar centenas de milhões de dólares em apenas um único filme. E na maioria das vezes, um filme é lançado e se torna um divisor de águas completo. Fala pessoal, hoje veremos algumas das cenas de filmes mais queridas de todos os tempos e como elas realmente são, antes e depois dos efeitos visuais. Então vamos começar. No número 10, Superman. Superman é provavelmente o maior super-herói de todos os tempos. E não é sempre fácil criar o famoso personagem voando em grandes altitudes. Se assistirmos aos filmes mais recentes da série, o avanço da tecnologia tornou o trabalho muito mais fácil. No meio de um ambiente de tela verde e fios presos nas laterais e nas costas, o ator realiza todas as suas acrobacias, com algumas pessoas em trajes verdes para ajudá-lo. No entanto, era bem diferente algumas décadas atrás, quando a tecnologia não estava disponível como está agora. Então, se olharmos para o blockbuster Superman de 1978, havia uma cena de terremoto onde o Superman usa todo o seu corpo para preencher uma trilha de trem quebrada e prevenir o acidente. Para realizar essa cena foi usada uma combinação de projeção traseira e pintura mate para todos os vários ângulos, o ângulo frontal, lateral e superior das tomadas. No número 9, O Segredo do Abismo. O filme de ficção científica de 1989, O Segredo do Abismo, ganhou um lugar especial não apenas nos arquivos de James Cameron, mas na história do cinema. O filme teve alguns efeitos inovadores que abriram caminho para o futuro da tecnologia VFX. O filme nos mostra as águas turvas do Oceano Atlântico. No entanto, grande parte foi gravada em uma instalação de reator nuclear desativado e reformado na Carolina do Sul. Quase 7,5 milhões de galões de água foram bombeados nos tanques massivos para filmar as várias cenas subaquáticas. A melhor cena de efeitos visuais do filme foi uma sequência que durou cerca de 75 segundos. Demorou cerca de 6 meses de trabalho para imaginar e criar o pseudópode, uma forma de vida baseada em água com um tentáculo aquoso realista que se transformou no rosto de Mary. A empresa de VFX ILM projetou um programa para produzir ondas de superfície de diferentes tamanhos e propriedades cinéticas para o pseudópode. Para imitar o rosto de Bud e a doutora Lindsay, suas múltiplas expressões faciais foram digitalizadas usando o software utilizado para criar esculturas geradas por computador. O set de filmagem foi fotografado de todos os ângulos e recriado digitalmente para que o pseudópode pudesse ser composto com precisão nas gravações. Número 8. Planeta dos Macacos, O Confronto. O que se destaca nos filmes do Planeta dos Macacos é a notável história de humanos e macacos superinteligentes lutando pela sobrevivência em um futuro pós-apocalíptico. Os efeitos são incríveis ao longo do filme. O coeficiente emocional e a qualidade da atuação que os macacos totalmente digitais apresentam foram inéditos. O crédito vai para toda a equipe de VFX que garantiu que as cenas em que os atores humanos reagem a macacos gerados por computador carregassem uma profundidade emocional genuína. Todos os macacos digitais foram criados usando uma mistura de animação manual e filmagens de captura de movimento de Andy Serkis, e também outros atores que interpretam os macacos. Uma cena em particular em que Maurice, um orangotango de Bornéu, conversa com o adolescente Alexander. Você raramente acreditaria que não é um orangotango real. O ator Karen Cannavale imitou Maurice com perfeição, onde o público sentiu mais o coeficiente emocional do que os efeitos impecáveis. Número 7. Gravidade. Criar os efeitos visuais para um filme espacial é diferente de qualquer outro filme. A ausência de peso no espaço e o trabalho da câmera são alguns dos muitos desafios que os criadores têm que superar. A estação espacial no filme de 2013, Gravidade, foi a representação mais realista de uma estação espacial já feita em um filme. Para as cenas em que o ator se aproxima da câmera, ele não necessariamente se move, mas sim a câmera voa em direção ao ator, com a ajuda de equipamentos de câmera robótica Iris da Bot & Dolly. Essa combinação de movimentação da câmera e a iluminação de Clooney e Bullock pela caixa de luz garantiu que as sequências envolvendo os dois atores principais fossem gravadas com precisão. No entanto, na maior parte do filme, apenas a performance facial deles era real. O resto de seus corpos, trajes, mãos e pernas, todo o ambiente e a estação espacial eram todos digitais e totalmente animados por computador. Número 6. Os Vingadores.
Embora seja o primeiro da franquia de filmes Os Vingadores, o filme continha mais de 2.000 cenas de efeitos visuais. Para criar o Hulk na tela em uma cena onde o Thor o ataca, Mark Ruffalo teve que usar um traje de captura de movimento no set e próteses na parte superior do corpo para simular o tamanho enorme do Hulk. A grande maioria da paisagem da cidade de Nova York que vemos no filme foi recriada digitalmente pela equipe de VFX, com os atores atuando em tela verde. Agora, todos lembram da famosa cena onde os Vingadores se reúnem no meio de todo esse caos. E para criar essa cena, a empresa de VFX ILM enviou uma equipe dedicada de 4 fotógrafos para reunir todas as texturas fotográficas necessárias para recriar os ambientes vistos na tomada única. E demorou quase 6 semanas para reunir todas as fotos. Número 5. Jumanji. Bem, o filme de que estamos falando não é o recente envolvendo The Rock, mas o blockbuster de 1995, Jumanji. Na época em que o filme foi rodado, o uso de CGI se tornou uma tendência para criar grandes visuais. Então esse filme aproveitou ao máximo o uso para representar criaturas da selva vivas e respirando. Mas não foi tudo CGI. O filme também envolveu muitos efeitos práticos, incluindo criaturas em escala real, feitas para serem manipuladas. A cena em que a casa é dividida em 2 partes foi, na verdade, uma gravação em miniatura em frente a uma tela azul. Agora, os macacos causando estragos na casa, tomando o controle dos veículos policiais, são completamente CGI. Para a empresa de VFX ILM, lidar com criaturas peludas na época foi um grande avanço. Em outra cena em que os rinocerontes em fuga atacam a casa, aqui está a análise da imagem mostrando a placa original até o wireframe e a renderização final subsequente da cena. Número 4. Mad Max. Estrada da Fúria. Em um mundo onde petróleo e água são commodities escassas, é uma grande história. E os criadores deste filme de 2015 garantiram que se tornasse um grande espetáculo visual. Centenas de artistas de VFX passaram um tempo considerável renderizando mais de 2.000 cenas de efeitos visuais e transformaram a fotografia requintada no filme final, que parece quase uma única perseguição de carro. Mas nem tudo eram efeitos especiais. Muitos desses efeitos práticos foram filmados em condições variadas. O único VFX no traje do ator foi a luva verde que Charlize Theron usou para esconder o braço, e eles também removeram fios dos arneses. O outro trabalho extenso de efeitos incluía alterar a iluminação e a hora do dia, efeitos climáticos, substituição de terreno e composição de placas. Nesta cena em particular, para criar a tempestade tóxica final, um elemento de poeira foi filmado para girar bem próximo à câmera, e fluxos de areia foram soprados dos veículos. O fundo era tão escuro que se tornou viável para eles colocarem ventiladores no fundo e não vê-los. Número 3. Independence Day. O filme de ficção científica de 1996 sobre invasão alienígena dependia fortemente de modelos em miniatura e efeitos práticos, e havia apenas 430 efeitos gerados por computador. No entanto, uma cena em particular se destacou. A icônica cena de efeitos especiais foi a destruição explosiva da Casa Branca pelos invasores alienígenas. A cena foi realizada usando um modelo em miniatura na escala 1:12, com cerca de 14 pés de largura, construído em gesso, com molde que foi então explodido em pedaços em frente a 9, 10 câmeras. Foi então seguida por um toque de composição e alguns detritos CGI para criar o efeito incrível. As criaturas alienígenas usam trajes biomecânicos baseados em um design apresentado ao diretor. Esses trajes tinham 8 pés de altura, equipados com 25 tentáculos e foram projetados propositalmente para uma pessoa para que ela não pudesse se sustentar dentro deles e não parecesse um homem em um traje. Número 2. O Regresso. O ataque do urso foi provavelmente a cena mais comentada do filme de 2015, O Regresso. O urso era inteiramente uma criação em CG. Depois que o urso foi criado no computador, ele foi animado à mão. Então cada movimento da pelagem, carne, músculo foi integrado à placa com iluminação natural. Então foi DiCaprio que sonhou e realizou quase toda a sequência, com apenas alguns momentos como uma queda colina abaixo em que um dublê fica no lugar dele. E agora, finalmente, o último número da nossa lista, Capitão América, o primeiro Vingador. Há um personagem no filme de 2011, Capitão América, o primeiro Vingador, que ainda está fresco em nossas mentes. Bem, não é o super-herói que ele se transforma depois, mas a versão magricela do protagonista. A execução real dos efeitos visuais no filme, onde Chris Evans
extremamente alto e atlético é transformado em uma versão magricela, bem magro mesmo, na primeira metade do filme é bastante notável. As sequências de Steve magricelo também foram filmadas de maneira comum, usando uma técnica conhecida como cirurgia plástica digital, que envolvia encolher Chris em todas as dimensões. Aqui você pode ver o Evans com o pré-soro Steve Rogers, antes e depois de ser visualmente reduzido. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo e me conta aí o que vocês acham dessas cenas de VFX. E qual dessas 10 cenas é a sua favorita? Deixa a gente saber aí nos comentários. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Para mais vídeos incríveis, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E finalmente, muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu, tchau, fui!